compartilhar com vocês algumas coisas bem interessantes aqui sobre a visão geral. Por que nós estamos aqui nesse momento? Por que o nosso povo, o povo hebreu, o povo de Israel, vem celebrando há muito tempo essas festas, e principalmente essa festa de Sukkot, conhecida como Festa das Cabanas, que inicia justamente nessa data 15 de Tisrei, 5.772. Por que celebramos Sukkot? Então, assim como o Shabat, ele vem como uma coroa, né? Em toda semana que se passa, vem o Shabat como aquele dia especial, aquele dia sagrado, de ordem espiritual, né? Que nós já começamos a nos preparar já na sexta-feira. Preparamos as halotes, né? E vamos colocando o pé no freio, tirando o pé do acelerador, né? Já na sexta-feira, para estarmos bem, para recebermos o Shabat, com alegria. Então, como o Shabat fosse a coroa da semana, assim também esta festa com relação às demais festas, né? Uma festa de maior significado profético dentre as demais festas. Então, o Sukkot é para as outras festas, o que o Shabat é para os outros 6 dias da semana. Ele prenuncia a grande celebração da criação, quando o mundo inteiro viverá em paz e fraternidade sobre o reinado e governo do justo Mashiach. Então, olhem essas duas passagens muito interessantes, de João 1,14 e depois Zacarias 14, 1-9. Né? Então, elas têm uma ligação muito forte, esses dois versos, né? Não digo versos, mas essas duas passagens, porque a segunda parte envolve versos do 1-9. Então, a primeira parte fala da primeira vinda de Yeshua, João 1,14. E o verbo se fez carne e, conforme a palavra grega, eskenezei, e tabernaculou entre nós, cheio de hesed veemet, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, aqui está se referindo à primeira vinda de Yeshua. Em Zacarias 14, 1-9, diz, no verso 1, diz: eis que vem o dia do Senhor. O que é esse dia do Senhor? É quando Yeshua, do mesmo lugar onde ele ascendeu aos céus, do alto do Monte das Oliveiras, um lugar que eu tive a graça, a bênção que o Eterno me abençoou de conhecer. E, nesse mesmo lugar, está profetizado que ele vai voltar pela segunda vez. Então, é o dia do Senhor. Esse dia é conhecido como o dia do Senhor. No verso 4 diz: naquele dia estarão os seus pés, os pés do Mashiach, sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar onde ele ascendeu aos céus, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os seus santos com ele. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome, porque o Eterno é um. Não são 2, nem 3. Talvez, quando nós estivermos com os nossos corpos transformados, nós vamos entender em verdade e em espírito essa questão do um. Porque às vezes a nossa mente nos engana. E não, Yeshua é um, o Pai é outro. É um, a palavra diz que é um. O Senhor, um só será o seu nome. O livro de Levítico 23 diz assim: celebrareis esta festa como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Essas aqui são exatamente as palavras referentes a essa festa. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações,
No mês 7º a celebrareis, 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, presta atenção, eu deixei ali, não a linha de baixo, mas a de cima, em branco mesmo, diferente do azul, que os filhos de Israel, eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. O Senhor não está falando nesses versos que é para a gente celebrar os 40 anos que o povo passou. Aqui não está escrito isso. Está se referindo, eu fiz habitar os filhos em tendas quando os tirei da terra do Egito. Então, o Eterno está se referindo a um momento que ele está tirando, um momento de libertação para um outro lugar. O que Sukkot deve significar para nós? E por que celebramos dormindo em cabanas judaicas ou cabanas judias? Conhecemos a história de Sukkot, sobre como os israelitas dormiam, como eles dormiam em cabanas no deserto, após fugirem do Egito, né? Tanto é que habitareis em tendas de ramos, diz a palavra. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Mas também nós vemos que tabernáculos, o Sukkot, se refere a um lugar. O próprio nome, né, nome Sukkot, que é a celebração de hoje, né, se refere a um lugar onde eles dormiram pela primeira vez ao saírem do Egito. Então, quando eles estavam em Ramsés não era ainda o local de liberdade deles. Eles eram um local no Egito. Então, eles saem de Ramsés e vão para um primeiro lugar de acampamento, uma primeira noite que eles vão dormir, chamado Sukkot. Mas, Jair, isso é uma simples coincidência? Mas também vemos que Sukkot se refere ao lugar, né? Então, basicamente o equivalente em hebraico a barracas ou cabanas. Ou mesmo abrigos improvisados, porque como eles saíram às pressas do Egito, tanto é que eles tinham que preparar o pão, as matzot, a matzá, antes que ela levedasse. Então eles saíram às pressas, eles armaram aquelas cabanas às pressas, para poderem dormir no primeiro local de acampamento deles. Era tudo rápido, eles tinham que improvisar, eles tinham que agir rápido, né? Então, essas pistas são sobre a importância de Sukkot. Sim ou não? Então, Sukkot significa a primeira vez, essa festa, essa comemoração de hoje, significa a primeira vez em que dormimos e pernoitamos em uma cabana no dia 15 de Nissan? Que dia é hoje? 15 de Tisrei, não é Nissan. Mas eu estou me referindo aqui a um lugar que eles acamparam, chamado Sukkot, que eles acamparam pela primeira vez em 15 de Nissan. Estão começando a entender as estratégias do Eterno? Os israelitas deixaram o Egito na manhã do dia 15 de Nissan. A celebração da Páscoa é 14 de Nissan. E de 15 de Nissan para frente começa Páscoa, pães asmos e primícias lá no 7º dia, né? Então, indo de Ramsés a um local no deserto chamado Sukkot. Por que era chamado Sukkot, então? Sukkot se relaciona também com a palavra
Lehassot. Lehassot, cobrir, significa cobrir. Porque em Sukkot, Hashem cobriu os Bnei Israel com as nuvens da glória. Como assim, irmão Jair? Nuvens da glória? Né? Já vão pensando, vão imaginando aí. Em Êxodo 13, de 20 a 22, diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia, antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite da frente do povo. Então, essas nuvens da glória, e que a partir daquele momento para frente, o Eterno começou a mover fenômenos para dar segurança, trazer proteção, tanto para eles à noite como de dia, né? Essa coluna de fogo à noite e de dia a coluna de nuvem para eles não morrerem de calor no deserto, né? Em Êxodo 40, 34, preste atenção. Diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o Mishkan, encheu o tabernáculo. Então está falando, eu estou unindo aqui essas coisas, porque também diz que uma nuvem, não aquela nuvem que protegia eles do sol, nem a coluna de fogo, mas uma nuvem que enchia de glória ali o Mishkan. Eis que Yeshua vem com as nuvens. Observe também que a palavra nuvens aqui em Apocalipse 1:7, irmãos. Eis que Yeshua vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, em nome de Yeshua, amém. Então vocês observem que desde o começo, desde o início do processo de libertação, o Senhor está protegendo o povo, tanto de dia como de noite. Fala tanto do Mishkan também, e fala tanto no princípio da libertação, quanto no processo final, quando o Senhor, eis que Yeshua, virá com as nuvens da glória. Ele virá em glória nessas nuvens, né? Então já há uma conexão desde as nuvens lá no deserto até essas nuvens no final, que Yeshua voltará em glória nessas nuvens. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A Torá nos conta mais um detalhe. Bem interessante essa questão aí da alimentação. A comida de Sukkot, talvez alguns irmãos já perceberam. Matzot, matzá sem fermento, que eles assaram e comeram em sua primeira noite nessas barracas improvisadas. Mas, irmão Jair, você está querendo dizer que nesse lugar que eles acamparam pela primeira vez, que eles dormiram pela primeira vez, eles tiveram que fazer tudo às pressas também, armar as barracas. Tanto é que, segundo os exegetas e sábios da Torá, do Talmud, eles construíram uma barraca, um pouco maior assim. Não deu tempo de construir duas barracas, pela situação ali de pressa ali deles. E que os animais também ficavam ali junto com eles, nessas mesmas barracas. Eu não sabia disso. Fui saber agora, recentemente, aí, comentários rabínicos e de exegetas dos sábios do Talmud e da Torá. É bem interessante isso daí.
Quem sabe lá mais para frente, nos outros acampamentos, a coisa mudou. Isso eu não sei, nos outros acampamentos, né? Mas naquela noite, eles dormiram, ficaram juntos, e os animais ali também protegidos naquela tenda com eles. Cada família que tinha os seus animais, porque eles saíram do Egito com gados, com ovelhas, bastante, não foi pouco, né? Então, eles assaram, olha, a comida de Sukkot, matzá, pão sem fermento, eles assaram e comeram em sua primeira noite nessas barracas improvisadas, num lugar chamado Sukkot, que é o nome da nossa celebração de hoje. Êxodo 12:34. Elevou o povo a sua massa antes que estivesse levedada. Isso é só para vocês confirmarem na palavra que eu não estou aqui criando uma historinha. É palavra mesmo, né? Que o restante, massa antes que estivesse levedada, e o restante de seus alimentos atados com suas vestimentas sobre seus ombros. O que significa essa massa antes que estivesse levedada? A massa ela não cresceu, não crescia, não deu tempo dela crescer, que nem um pão com fermento, o pão fica grande, né? Observem aqui agora Êxodo 12, 37 e 39. E viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote. Eram como 600 mil homens andantes, fora as crianças. 600 mil, muita gente. E também grande mistura de gente subiu com eles, e rebanhos e gado, animais em grande quantidade. Olha os animais que eu falei para vocês. E cozeram com a massa que tiraram do Egito, tortas e matzot. Matzot é a maçã, matzot, que nós usamos e comemos no partir do pão. Último sábado de cada mês aqui, nós fazemos essa cerimônia, e com as matzot, né? Pães ázimos que não fermentaram. Porque foram desterrados do Egito e não puderam demorar-se, e tampouco provisões para o caminho eles fizeram. Porém, a matzá também aparece em outra festa. Nós estamos aqui comemorando o Sukkot. E eu tenho falado de matzot ou matzá, né? Então, aquilo que eu falei no comecinho para vocês, né? A conexão aí entre as festas. Mas a matzá também aparece na festa de Pêssar, claro. Festa de Pêssar e a festa dos pães ázimos, que é a mesma visão, né? Páscoa, pães ázimos e primícias, que comemora a mesma noite, que é dia 15 de Nissan. Então, como que o significado de Sukkot, de tabernáculos, é diferente? Mas ainda, vamos lá, parece que está faltando alguma coisa, ou algumas outras coisas, que parece que estão faltando aqui para completar nosso entendimento. Qual que é a outra passagem na Torá que fala de Sukkot? Em Gênesis, fora o que nós estamos falando agora. Em Bereshit, quando Jacó saiu dos domínios da casa de seu sogro Labão, ele foi para um lugar, preste atenção, bem interessante, ele foi para um lugar chamado Sukkot. E Jacó construiu pequenas cabanas, tanto para si, como cabanas para seu gado. Como Jacó não estava com muita pressa, ele já tinha saído da casa e dos domínios lá de Labão, do seu sogro, ele chegou nesse lugar, não estava assim, né, com aquela coisa, aquela ansiedade, aquela coisa, então ele construiu uma casinha para ele, uma cabaninha para ele, construiu a cabana lá para os animais,
separado, para cabanas para o seu gado, né? Agora, vejam aqui, o que a Torá está querendo nos mostrar. Que os sucessores de Jacó, que é o pai de todos eles, pai do povo, né? Também estiveram no mesmo lugar, em Sucote. E que os hebreus, o povo hebreu, assim como Jacó, sucessores dele, também tinham gado, muito gado. E da mesma forma que fez Jacó, eles também construíram cabanas, só que com essa diferença. Em Sucote, essa cabana, eles não construíram duas cabanas, ou uma cabana para cada família e depois uma tenda bem grande para colocar os animais. Não, eles não fizeram isso aí, não deu tempo. Não deu tempo de planejar nada com os cuidados necessários. Fizeram uma cabana, mas que cada um que tinha os seus animais colocava ali junto. Achei muito, muito, muito interessante essa questão aí. Então, uma cabana para cada família e para os animais. Espera aí, né? Sem privacidade, eu quero minha privacidadezinha. Que desconforto! Uns perfumes assim, né? E isso, irmãos, isso por acaso é uma novidade na Torá ou nas Escrituras? Isso é uma coisa nova? Uma família estar ali dentro de uma tenda com animais? Já viram essa situação em alguma outra vez? Na Torá ou na Nova Aliança? A família de Noé, vamos dizer assim, com uma grande sucá, aquela arca, né, enorme, aquela arca, cheia de animais, e eles ali, a família de Noé ali, junto com todos aqueles animais, né? Uma arca que ela não tinha muita ventilação, orifícios, janelas, portas, né? Tinha uma janelinha lá em cima. Então, realmente, são situações assim não muito fáceis, né, da gente descrever. Mas tem essa situação de Noé, com os animais, família de Noé, na arca. E outra situação que eu me lembrei aqui, o bebê Yeshua, com seus pais e os animais, eu coloquei ali uma interrogação, na manjedoura. Na manjedoura. O que é manjedoura? O que é esse elemento manjedoura? Hein? Um lugar onde os animais comem. Manjedoura, né? Então, eu coloquei numa manjedoura ou em uma simples cabana. Porque os animais, eles não ficavam em grutas. Os hebreus, eles não colocavam animais em grutas, em cavernas, grutas, né? Existem vários comentários, assim, hipóteses, né? Vários comentários, mas tem um comentário que um desses comentários diz que as famílias de todas as cidades de Israel, elas tinham que subir para as festas, de ano em ano, elas tinham que subir para as festas em Jerusalém. E segundo a própria Brit Hadashah, a própria Escritura, e também fala no livro dos profetas, do nascimento de Yeshua em Betlehem. Então, Miriam e Yosef estavam a caminho de Jerusalém, Miriam grávida, por causa da celebração da festa de Sucote.
Daí, quando eles chegaram numa pousada, essa pousada estava lotada. E daí o dono da pousada disse: nós armamos tendas da festa, que os animais estão lá também. Tendas sucá. Nós armamos sucá, vocês podem dormir na sucá junto com os animais. Esse é um das hipóteses dos comentaristas, né, dos sábios que estudam a palavra. Eu achei bastante interessante, porque como Miriam estava grávida, ela começou a sentir as dores de parto, e ele não foi recebido na estalagem, mas sim ele foi no lugar, numa sucá, junto com os animais. Presta atenção. E o que os filhos de Israel assaram e comeram, e que os filhos de Israel assaram e comeram as matzot dentro da cabana? Presta atenção. Yeshua não é o pão da vida? Não é a matzá sem fermento, simbolizado pelas matzot de Pessa, e as matzot do partir do pão, que nós fazemos isso a partir do momento que Yeshua ordenou que nós fizéssemos em lembrança da morte dele, né? Irmão Jair, você está falando da festa de Sukkot ou da festa de Pessa? Não, o Eterno mostrou uma conexão, que as festas, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, irmãos. Por causa de uma palavra e por causa de um dia que nós celebramos toda semana, chamado Shabat, o Shabat é como uma corrente. A corrente, para ser forte, os elos dessas correntes, eles estão interligados entre eles. Não há separação, não há corte nos elos. Eles são muito fortes, para a corrente ser forte. Então, como hoje é Shabat? Hoje é um Shabat, olha aqui. Ó. Vocês acham que isso é por acaso, irmãos? Essa conexão entre todos os Shabates, hoje é um Shabat, Pessah foi Shabat, um outro Shabat que é o sábado normal. Hoje não é sábado, é Shabat. Então, todos esses elos, eles se conectam. Você não consegue separar totalmente essa festa é essa festa aqui, essa festa é essa festa ali, porque todas as festas estão centradas na pessoa do Mashiach, irmãos. Glória a Hashem. Não tem como separar. Claro, uma tem uma história, outra tem um complemento, outra tem um outro final, mas todas se interligam com o Shabat e com a pessoa do Mashiach. Isso que é maravilhoso. Isso que nós temos que entender. Então, eles assaram e comeram as matzot dentro da cabana, num lugar chamado Sukkot. Né? Agora, concluindo, isso aqui é o último slide. Concluindo. Olha que interessante. Yeshua, certamente, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, como muitos pensam aí. Né? Mas, muito provavelmente, num desses dias em que nós estamos vivendo. Pode ser, mas, irmão Jair, será que ele não nasceu exatamente hoje, no dia 15 de Tisrei? Quem sou eu para afirmar isso? Eu não posso, né, afirmar isso. Mas há uma possibilidade. Sim. Ou ontem, ou entre Rosh Hashanah e Sukkot, ou nessa semana de Sukkot, foi num desses dias aí. Mas, irmão Jair, você tem alguma explicativa melhor para dar a respeito dessa tua previsão aí, esse teu argumento? Sim, eu tenho. Preste atenção lá na Nova Aliança.
Pois com 9 meses, Isabel, o nascimento lá de João Batista, né? Isabel deve ter dado à luz no mês de Nissan, que seria março. Isso aqui, estudos das épocas, das datas, dos calendários da Bíblia, né? Foram feitos estudos das datas, das épocas direitinho, por esses exegetas da Torá, das Escrituras, né? Então, Isabel deve ter dado à luz no mês de Nissan, que seria março ou abril. Presta atenção. E quanto a Yeshua, em Lucas 1, 26 a 36, diz que Miriam ficou grávida quando Isabel, sua parente, estava no 6º mês de gestação, o mês de Tibete, que é dezembro, janeiro, por aí. Então, logo, Yeshua nasceria 9 meses depois disso. Isto é, no mês, na época, né, os meses eles tinham outros nomes, né? No mês de Etanim. Qual que é o correspondente hoje ao mês de Etanim? O mês de Tisrei, irmãos. Que é o correspondente exatamente ao mês de Tisrei. Que seria setembro, outubro. Mas nós estamos celebrando essa festa hoje aqui. Nós estamos... como que, irmão Jair, você falou outubro, se nós estamos celebrando aqui setembro, ainda outra semana nós vamos celebrar Shemini Atzeret Simchat Torah, que ainda é em setembro também. Irmãos, por causa do calendário lunar, né, todas essas datas, essas festas, são todas baseadas no calendário lunar. Então, essas datas, elas são, por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, provavelmente nós não celebramos essa festa em setembro, acho que foi em outubro. Conforme o ano, ele pode ser final de setembro ou início de outubro, por causa que a Lua é diferente do Sol, da movimentação do Sol, né? Então, o nosso calendário, como não é o lunar, então dá essas diferenças aí. Mas nós sempre respeitamos as datas bíblicas, né? As datas bíblicas. Então, por isso que eu coloquei setembro/outubro, porque quem sabe o ano que vem nós estaremos celebrando aqui essa festa, que é o dia 15, será o dia 15 de Tisrei, porém pode cair no dia 5 de outubro, por exemplo. 3 de outubro, 10 de outubro, não sei. Mas isso acontece normalmente. E é bom vocês saberem disso, né? Então, resumindo, esses cálculos que foram feitos por esses sábios, portanto, essa seria uma hipótese bastante razoável para a época do nascimento de Yeshua, que seria nesse período que nós estamos vivendo aqui. Então, vocês acham que é coincidência, quando eu falei do bebê Yeshua, né? o povo hebreu acampados na primeira noite num lugar chamado Sucote e também dormindo com os animais. Você acha que isso é coincidência ou é uma Yeshua-acidência? Porque Yeshua ele está desde a primeira letra de Bereshit, né, do livro de Bereshit, até o último pontinho lá de Apocalipse. Não tem como tirar Yeshua. Não, Yeshua, você vai sair agora um pouquinho da história aqui. Você não faz parte aqui dessa história, vamos pular. Não tem como, né? Então, o fato deles estarem lá, lembra que eu falei para vocês, eles estavam, aquela falta de privacidade, aquele desconforto todo, aquela coisa ali, né? Mas o que isso ensina para nós, irmãos? O que nós aprendemos com isso? Que no nosso processo de libertação, nem sempre está tudo mil maravilhas para a gente. Nós passamos dias estreitos,
amargos, desconfortáveis às vezes financeiramente também, né? Então, a lição é, também devemos aprender com a humildade de Yeshua. Olha como que ele veio, a forma, ele, né, o nosso amado, maravilhoso Salvador, veio de uma forma tão simples e humilde, dormindo ali com os animais. Humildade de Yeshua, deixando para trás as regalias, as carnes, as cebolas, os alhos do Egito. Todo aquele conforto, aquelas regalias do Egito. Então, o centro da festa, de todas as festas, não só dessa, é Yeshua HaMashiach. Preste atenção agora. Chegará sua segunda vinda ao se cumprir as profecias de Zacarias. Porque, irmão Jair, faz pouco tempo que você também citou Zacarias. Parece, irmão Jair, que você gosta do profeta Zacarias. E, claro, eu também gosto do profeta Zacarias, como dos outros profetas. Mas por que você está falando do profeta Zacarias de novo aqui? Porque se vocês pegarem lá, Zacarias, capítulo 14, 16 a 19, e forem lá conferir, repete 3 vezes a festa de Sucote, as cabanas, que as famílias que não subirem, as famílias terão que subir, as nações terão que subir de ano em ano para festejar em Jerusalém a festa das cabanas, a festa de tabernáculos. Repete 3 vezes nesses versos aqui de Zacarias, a festa de Sucote, repete 3 vezes, nos versos de 16 a 19, irmãos. Então, uma vez, tem o seu nível de importância. Repete a segunda vez, aumenta a importância. 3 vezes é muito importante. Então, se está falando muito da pessoa do Mashiach e da importância dessa festa perante as demais festas também. No livro de João, nós estamos finalizando, livro de João 7, 37 e 38, diz: assim que o cortejo passou, com o clamor nos lábios, conforme o Salmo, né? Ó Senhor, salva, te pedimos. E Yeshua mesmo levanta sua voz num grito cheio de misericórdia no último dia de Sukkot, o 7º dia do ápice da comemoração. Então, ele mesmo, ele levanta, aqui a palavra, né, é bem veemente, ele levanta a sua voz, dizendo que ele é a fonte, olha o que diz a palavra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Então, assim como nós lemos lá também no livro de João, no capítulo 1, onde eu falei a palavra eskenezei, né? Tabernaculou. Então, para fechar o circuito com a segunda vinda, o dia do Senhor, a segunda vinda de Yeshua, que ele vem realmente, como ele veio pela primeira vez, mas ele vem pela segunda vez para habitar, ele vai permanecer daí na terra. Ele vai permanecer em Jerusalém, Yeshua. Tabernaculando com os que ficarem, né? Com os justos, com os santos do Senhor, os que ficarem, que forem livres, né? E salvos da grande tribulação e principalmente também da batalha do Armagedon. Então, quem que seriam esses, né? Que Yeshua vai voltar para tabernacular por 1000 anos, aqueles 1000 anos de paz. Quem seriam? Judeus e gentios, como diz o livro de Efésios, capítulo 2. A noiva de Yeshua, que são judeus e gentios. E lá em Efésios também fala, a família de Deus, um de mão dada com o outro.
um respeitando e amando o outro. E Yeshua vindo como rei, nas nuvens da glória, e ele reinará por 1000 anos com a sua igreja. Depois tem mais história para frente, lá no final do milênio, Satanás é solto de novo, não vamos entrar agora nessa história aí para frente, mas haverá 1000 anos de paz na terra, uma plena restauração em toda a terra, em todas as nações. Isso é algo simplesmente grandioso e maravilhoso. Então, essa festa aponta para todas essas maravilhas, para todo esse milênio de paz, irmãos. Amém?